11 horas 37 minutos. Calma. A tribuna está para facilitar o meu diálogo com a doutora. O pessoal vê a tribuna e já fica todo preocupado, achando que o apresentador vai falar alguma coisa ou chamar atenção. Vou também, mas não é agora. Ô, doutora, bom dia, tudo bem? Paulo, um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom dia ao pessoal de casa. Hoje o assunto é morte. Exatamente, pensão por morte. Não, o pessoal assusta, né? Billy Cortez, bom dia, Billy. Tudo bem, Billy Cortez? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores da TV Mix. Bom dia, doutora. Bom dia, Bisaia. Bom dia, produção. Ô, Billy, já chegaram algumas perguntas aí através... Já chegaram várias perguntas, viu, Paulo? Através do e-mail, né? E através das redes sociais. Já e tem também bastante trabalho para a doutora Angelita. Da fanpage da doutora. Qual que é a fanpage da senhora mesmo, doutora? É Direito com Angelita Lemes. Direito com Angelita Lemes. Também se chegar alguma pergunta, Caio, fique atento aí para você auxiliar e a gente transmitir aqui a pergunta para a doutora. Olha, nós temos a pergunta da Ana Maria, aqui de Pirassununga. O filho da Ana faleceu há 1 ano e 10 meses. E ela cria o filho dele. Então ela pergunta se ela tem direito à pensão alimentícia, porque ela não trabalha e ele é que sustentava a casa na época. Tá, joia. Seria, então, no caso, a pensão por morte, né? A pensão por morte, ela é um benefício previdenciário que é pago aos dependentes do segurado falecido. Esses dependentes, nós temos uma divisão de 3 classes de dependentes. A primeira classe é a do cônjuge, companheiro e dos filhos menores de 21 anos ou então considerados incapazes por decisão judicial. A segunda classe é os pais e a terceira classe seria os irmãos, também menores de 21 anos, ou então esse irmão incapaz declarado judicialmente incapaz. Bom, então nós temos aí 3 classes. Se existe um dependente na primeira classe, que é o caso do filho, exclui a dependência da segunda classe e o dependente de segunda classe não pode requerer, então, a pensão por morte. É por isso que ela está exclusa e ficou a pensão só para o filho, que seria o neto dela, que ela está criando, então. Ela não pode requerer o benefício. Se não tivesse esse filho dele vivo e mesmo ela criando, aí sim, como ela faz parte da dependência de segunda classe, ela poderia entrar com pedido de pensão. Mas aí seria para comprovar essa dependência. Já os dependentes de primeira classe têm essa dependência presumida e não precisa comprovar. Meio-dia mais 26 minutos. Ô, doutor, deixa eu só entender, porque de repente o telespectador também, confuso, né? Tem Muita classe, primeira classe, segunda classe, terceira classe, é classe demais. Vamos simplificar para facilitar. A mulher tem um filho. Sim. E o filho tem um filho dele, que é neto da mulher. Exatamente. É isso? Vamos entender o raciocínio. O filho é que sustentava a casa ali, com o filho e com a mãe. Sim. O filho morre. Consequentemente, o filho dele, o neto da dona, tem a pensão. É isso? É a primeira classe. A primeira classe. Aí isso. é a pensão para o menino. Sim. A avó quer saber se, além da pensão do menino, ela também teria direito a uma pensão. Aí que está excluído. Está excluído, porque como o filho dele já é dependente de primeira classe, a primeira classe exclui os dependentes de segunda classe. Entendi. Então, por esta razão. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Núcleo familiar é sempre a primeira classe. Quem é meu núcleo familiar? Meu cônjuge ou meu companheiro e meus filhos. Esses são o que nós falamos no direito de famílias, parentes de primeiro grau ali, para a divisão dos bens. Entendi. Mais ou menos, para você entender aí de casa, é mais ou menos a divisão dos bens no direito de família quando alguém morre. Quem tem direito a receber os bens do falecido? Não é a esposa e os filhos? Eles são os herdeiros de primeira classe. Assim também é na pensão por morte. Então, o dependente de primeira classe é o filho. Os pais, eles vão para a segunda classe. Entendi. Não havendo, então, do falecido esposa e nem filhos, daí a legislação dá direito aos os dependentes de segunda classe, que são os pais, a fazerem prova de dependência. Porque pode não existir a primeira classe e os pais não comprovarem essa dependência, que eles também não terão direito. Então, no caso, meu filho é primeira classe, já Sim. minha mãe é segunda classe. É segunda classe. Entendi.
Billy Cortez parece que ergueu a mão, tem alguma sobre esse Eu assunto? tenho uma pergunta a fazer com relação ao filho. É. Então, como que essa avó poderia requerer a pensão para o filho, que é neto dela? Ela requerer a pensão para a Porque criança, ele não está pro recebendo a neto? pensão, é isso? Não, ele não está recebendo. Ah, tá. É que eu compreendi, talvez compreendi Entendi. errado, que seria a pensão para ela. Então Ele ainda não está recebendo, ele Para tem ele direito. é muito simples, é só ir até a Previdência Social. Mas isso, Paulo, o que a gente precisa deixar claro, sempre que se fala em direito previdenciário, em benefícios previdenciários, é que o segurado ele tem que ter essa qualidade de segurado. Entendi. Se no momento que ele faleceu, ele não possuía mais a qualidade de segurado, Ele também não aí tem direito. infelizmente não vai ter direito à pensão. Tá, mas o que dá o direito de segurado? Ele teria que estar registrado em carteira, é isso? Pois é, ele não precisa ter carência, não precisa ter 10, 12 contribuições, não há necessidade. O que ele precisa é ter pelo menos uma contribuição ou então ter qualidade de segurado. Então ele pode estar aí de 12 meses a 36 meses sem contribuição. Se a gente fizer lá aquela regrinha que eu já expliquei aqui várias vezes, do período de graça, que pode passar de 12 para 24, para 36. Se ele estiver dentro dessas 36 e a gente comprovar aí o período de graça, gera a pensão por morte. Agora, se não conseguir fazer a comprovação, se ele nunca foi filiado à Previdência Social, nunca contribuiu, ou se já perdeu aí esse prazo do período de graça, infelizmente seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Então, no caso dessa telespectadora, ela pode ir diretamente na Previdência ou procurar um advogado. Sim, ela pode estar indo direto na Previdência, levar a certidão de óbito, a certidão de nascimento do filho, levar as carteiras de trabalho do filho dela, e aí o INSS vai avaliar essa documentação e vai conceder aí a pensão por morte para a criança. Muito bem, meio-dia mais 30 minutos. Doutora, a senhora disse que chegou uma pergunta para a senhora quer já? Sim, são perguntas que me vieram pela fanpage e a primeira delas é da Silvia Santos. Ela diz que assiste a gente sempre. Silvia Santos? Isso. Nada a ver com o Silvio Santos. Não, É a ela Silvia só não me Santos. deixou, Silvia, você não me deixou a cidade. Mas obrigado aí pela sua participação, um beijo para você. Ela pergunta o seguinte: um determinado segurado separou informalmente da esposa, sem se divorciar, com quem tem 3 filhos maiores de idade. Mora há 3 anos com uma outra companheira e não tem filhos com a mesma. Com o seu falecimento, quem terá direito à pensão? Bom, então, ele, legalmente falando, ele é casado com a outra ainda. O que houve foi uma separação de fato. E ele tem agora uma união estável com uma nova pessoa. Se ele chegar a falecer, ambas, tanto a nova companheira quanto a esposa que ele se separou de fato, vão ter que fazer prova. A esposa, que dependia ainda financeiramente dele. Como os filhos dela são maiores, os filhos não terão direito à pensão por morte. Agora, a companheira vai ter que fazer prova dessa união estável e também da dependência. Ocorrendo isso, as duas comprovando a dependência, elas vão ratear em cotas iguais o valor da pensão por morte do segurado falecido. Quer dizer que o fato de estar separado já dá o direito para a nova companheira, então é isso? Não é se ela comprovar. Não é só o fato de estar separado, Paulo. Porque eu achava que tinha que estar de direito. Ó, se não está, a outra que estava junto lá danou-se e perdeu. Não é assim que funciona. Aí, vamos falar assim em casos polêmicos, que eu até gosto de solucionar esses casos mais polêmicos. O cara é casado e falece. No dia do velório, a esposa descobre que ele tinha uma amante. Isso, agora ficou bom, hein? Vamos lá. Exatamente, descobre que tinha uma amante. A amante vai ter direito à pensão por morte? Vai ter direito, se ela comprovar a dependência econômica dele. Se ela comprovar que convivia, embora seja ilegal aí para nossa legislação, né? Ele ter aí as duas esposas. Aí seria bigamia. Seria, embora seja ilegal, o que a Previdência Social e o que o legislador quer, na verdade, é amparar socialmente essas pessoas. Então, se ela era dependente economicamente dele, o legislador ampara essa pessoa. Ela tem que provar isso através de documentação, que ela convivia, ou que ela tinha um filho com ele,
ou realmente comprovar que ele pagava as contas dela. E aí essa pensão vai ser dividida entre a esposa legítima, que ele está casado, certo? E essa amante vai ser dividida. Bom, uma pergunta para dar uma pitadinha de sal aí. A mulher separada, de fato, não de direito, né? E agora a companheira nova. Se a de fato não conseguir comprovar, ela perde, exclui totalmente? Se ela não O conseguir... fato só dela estar casada documentalmente, de direito, vamos dizer assim, já não lhe faculta esse direito? Como é? Então, o que acontece é o seguinte, que nós vamos ter aí dois lados da moeda, certo? A amante vai tentar fazer prova, ou a atual companheira vai tentar fazer prova de que a outra já não era mais esposa dele, que só tem um documento judicial falando que ela era esposa, mas na verdade eles não conviviam mais maritalmente e ela não dependia economicamente dele. Entendi. E aí, se ficar comprovado isso, realmente ela não vai ter direito à pensão por morte. Muito bem, Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deixo. Super interessante. E se esse segurado, casado com uma mulher, legalmente casado, possuir um amante do mesmo sexo? Eu ia perguntar, mas achei que não deveria. Tudo bem. Hoje, os casais homossexuais possuem os mesmos direitos e obrigações que os casais héteros que vivem em união estável. Entendi. Então, esse amante dele ou companheiro homossexual terá direito também à sua pensão por morte. 12h, 35 minutos, só tem mais uma pergunta, parece, era duas que a senhora falou? Sim, tenho mais uma. Que a Billy não para de atender o telefone. Tadinha da Billy, a orelhinha dela tá até vermelha. Tanta pergunta. Pois não, doutora? Ó, essa é a Maiara Pérez, também me mandou lá pela fanpage. Um beijo para você, Maiara, obrigada pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: quando a atual esposa trabalha e o marido tem filhos menores com outra mulher, se o marido morrer, como fica? Quem tem direito a receber? Bom, no caso da esposa Maiara, é o que eu estava explicando. Ela faz parte da primeira classe. A primeira classe, a dependência, ela já é presumida, não precisa fazer prova. Então, se a esposa trabalha ou não trabalha, isso pouco importa. Ela, perante a lei, ela é dependente do segurado da Previdência Social e tem direito a receber. Agora, ele tem filho, que também é da primeira classe, com outra mulher. Essas crianças terão direito também à pensão por morte. O que vai acontecer é que o valor será rateado em cotas iguais. Se, por exemplo, ele tem a esposa, a atual companheira, e tem 3 filhos menores de outro relacionamento, nós vamos pegar o valor da pensão por morte dele e ratear em 4 partes. Iguais. Iguais. Então, não vai ser 50% para a companheira e 50% para o restante dos dependentes. Não. Vão ser rateados em cotas iguais. Conforme os filhos for completando a idade, que seria 21 anos de idade, ele perde o direito à cota dele e a cota é novamente rateada dividida. Aos que restaram. Eu iria, inclusive, fazer essa pergunta. Quando atingiu a maioridade, que ele perde o direito, a cota dele é incorporada igualitariamente aos demais descendentes que ainda não chegaram aos 21 anos, é isso? Exatamente. Quem que está fazendo a pergunta é a Formação de Artistas Potência Brasil. Boa tarde. E no caso da pessoa ter sido amaziado durante 14 anos com a pessoa e não casou, como fica? Tem direito o companheiro, além dos filhos que ambos tiveram? É o que já foi explicado, Paulo. Tem direito sim, né? É a companheira, não tá usando o termo amaziado, mas é a companheira, é a que tem união estável com o segurado falecido. E ela está aí na primeira classe, ela tem direito sim, e os filhos desta união também têm o direito à pensão por morte. O importante é comprovar, é isso. Exatamente. Não precisa necessariamente ter o documento lá assinado pelo juiz, né, que homologou o casamento, o matrimônio. Isso. Comprovou que viveu durante... E como é que comprova? Testemunha? Então, como que comprova? a maior dificuldade, na verdade, principalmente nesses casos de união homoafetiva, é a comprovação dessa união. Porque geralmente é escondido, né? Exatamente. A prova se dá da seguinte forma: conta em conjunto bancária, plano de saúde em nome das duas pessoas,
fotos, aí vai levar testemunhas, conhecidos que conviveu e viu o casal junto. Então tem que fazer prova mesmo perante a Previdência Social ou então perante a Justiça para ser considerado aí essa união estável e aí sim vai ser concedido. Billy Cortez pergunta para a doutora Angelita, por favor. Aqui tem uma pergunta, mas eu acho que ela já falou a respeito disso. Tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo? Não, do mesmo sexo não falou não, né? Falou. Falou? Moramos juntos há 5 anos, mas não fizemos o contrato de união estável. Se meu companheiro falecer, eu tenho direito a receber a sua pensão? Então, só para a gente completar, não há necessidade do contrato de união estável. Você precisa fazer prova dessa união perante a Previdência Social, dessa união através de documentação e de testemunha. E aí tem direito, sim, a receber a pensão por morte. O doutor, é lógico que tendo o documento de união estável facilita o comprobatório, não? Sim, demais, porque daí ele se enquadra, né? Ele já é da primeira classe de dependentes, né? Que tem não precisa se preocupar dependência com testemunho. presumida. O que ele vai precisar provar, na verdade, não é a dependência econômica. Ele vai ter que provar essa união estável, esse relacionamento marital que ele tem. Certo. Do contrário, se ele tiver esse contrato de união estável, pronto, já automaticamente ele está aí na primeira classe, porque a lei ela fala, primeira classe é quem? O cônjuge é aqueles casados legalmente, e o companheiro então entra aí a questão do casal homossexual com o contrato de união estável. Tivemos um pequeno problema com a nossa mesa de corte, mas estamos aqui falando normalmente com vocês, viu? Você aí que tá, só nós aqui que não temos retorno, viu, doutora? Pode ficar tranquila. Ô, Billy, vai estar eu na tela, mas a sua voz sai na pergunta, por favor. Completei 60 anos e gostaria de solicitar a minha aposentadoria por idade. Mas eu tenho medo de perder a minha pensão por morte. Como devo agir? Se ela contribuiu, e contribuições dela, e ela completou a idade, ela tem direito, sim, à aposentadoria por idade e não tem problema nenhum com relação à pensão por morte que ela recebe. A pensão por morte, ela é oriunda de uma outra contribuição, de um outro segurado e que ela recebeu somente como dependente. Então, ela vai poder cumular. Eu só quero lembrar, Paulo, para quem está assistindo, que quando que não pode cumular? Quando seriam 2 pensões por morte. Por exemplo, a pessoa está recebendo a pensão por morte do primeiro casamento e vem a casar, ter um novo relacionamento e esse segundo marido vem a falecer. Então, ela não pode cumular as 2 pensões, a pensão do primeiro marido com a pensão do segundo. Ela vai ter que optar e aí ela pode optar pelo benefício que for mais vantajoso financeiramente para ela. Ô, Billy, pode fazer mais uma pergunta que você está no ar agora, Billy. Qual é a carência para requerer este benefício de pensão por morte? Bom, não tem carência, Billy. Não precisa ter aí, como nós falamos nos outros benefícios, 12 meses, 10 meses, não há necessidade. Ela pode estar requerendo com uma única contribuição, um único mês de contribuição desse falecido, a dependente pode estar requerendo a pensão por morte. Agora, o que precisa verificar é que muitas vezes ele não estava registrado na época, mas tinha qualidade de segurado. E aí ela pode também requerer o benefício perante a Previdência Social. Mais alguma, Billy? Sim, o meu marido faleceu e quando eu fiz o meu pedido de pensão por morte, ele foi negado, porque meu marido estava sem trabalho registrado por 2 anos. Isso está certo? O que eu posso fazer? Bom, então, o que eu acabei de dizer agora. Ele está sem registro há 2 anos, então ele pode ter perdido a qualidade de segurado, mas nós temos que prestar atenção naquilo que eu venho falando todo o programa, do período de graça. O período de graça após a última contribuição do segurado. Se ele tinha a qualidade de segurado da Previdência Social, então esse período de graça é automaticamente de 12 meses. Esse período pode ser ampliado para 24 meses se ele contribuiu para a Previdência durante 10 anos. Então,
tem como ampliar para mais 24 meses. E pode ampliar para 36 meses, se acaso ele tem como comprovar que ele está na condição de desempregado, que ele tenha recebido seguro-desemprego, que ele tenha se inscrito no Ministério do Trabalho para algum curso de atualização. Então, nesses casos, amplia-se esse período de graça que nós chamamos de 12 meses para 36 meses. O que você precisa verificar é se aconteceu isso. Então, procure um profissional da sua confiança, um advogado de preferência especializado na área, para ele fazer essa análise aí dessa documentação para você e ver se você pode estar solicitando a pensão por morte. Temos mais, Billy? Muito bem, tem. A minha esposa recebe pensão por morte do primeiro marido. Hoje nós temos um filho de 5 anos. Se ela falecer, o meu filho pode receber esta pensão? Infelizmente, não. Nós falamos que pensão não gera pensão. Essa criança, ela não é dependente do segurado que deu direito à pensão a essa dependente. Então, infelizmente, essa criança não tem direito a essa pensão por morte que a mãe recebe. A não ser que a mãe, ela contribuía para a Previdência Social, ela tinha qualidade da Previdência Social, e aí o filho vai ter direito, então, à pensão por morte. Doutora, ficou 2 perguntas ainda aqui desse tema, nós vamos voltar na próxima semana, algumas perguntas que não foram respondidas, a doutora vai responder pelo Face. Infelizmente chegou ao final do programa também, quero mais uma vez agradecer a nossa equipe que mesmo com os problemas técnicos foram ágeis, já resolvemos, estamos aí e não prejudicamos o abordagem regional. Obrigado aí a toda a minha equipe, a Bíblia, o Marcelo, o Caio, a Miriam, toda a equipe, graças a esse empenho o programa foi a bom tento a todos os nossos telespectadores. Doutor, obrigado mais uma vez. O Bisaia, obrigado aí pelo apoio também. Uma boa tarde, doutor. Obrigado. A semana que vem estamos de volta, né, com outro tema para discutir aqui no Abordagem Regional. Exatamente, Paulo. Eu que agradeço e estou esperando você aí de casa, então, na próxima semana. Estou indo embora, volto amanhã com mais uma edição do Abordagem Regional. Até lá, tchau.